Marita, pode repetir. Sim. Então, neste momento, né, nós teremos agora uma mensagem muito especial para todos nós, que tem como tema Jesus, o nosso modelo, e com o nosso irmão John, departamental de intercessão da União Norte, a palavra. Amém, irmão Johnny? Amém. Obrigado, irmã Amém. Rita. Gratidão ao nosso Pai Celestial por nós nos encontrarmos aqui, reunidos, né? O testemunho da irmã Jane é comovente, é impactante. A oração tem esse poder extraordinário de mudar o curso de uma vida, transformar completamente um ser humano, para que ele consiga alcançar o padrão, né? Como disse Paulo, que devemos crescer na estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Então não tem outro óleo, além do Espírito Santo ser o símbolo do azeite puro, que desce do céu ali segundo Zacarias, para a sua igreja. A oração é um bálsamo de Gileade na nossa vida. Agora orou pedindo bálsamo de Gileade. A oração é um bálsamo de Gileade na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, por nos dar essa condição de crer. Então, queridos irmãos, você está aqui conosco, reunido em oração, porque você quer se salvar, tem desejo de se salvar, você tem vontade de resolver problemas espirituais dentro de si. E a tua vontade de estar com Cristo, louvado seja o nosso Pai. Então, continue firme, não desista. Esse é o caminho. O Espírito Santo tem nos dito todos os dias, esse é o caminho, andai nele, sem olhar para a direita e para a esquerda. Fique seus olhos ao Mestre. Né? E o irmão Ricardo entrou aqui com a mensagem da purificação do coração. E ele foi muito bom, um coração purificado, porque ele falou um pouquinho sobre o coração, a bomba injetora. Nós temos dentro aqui do tórax, essa bomba injetora que faz com que o sangue circule em todo o corpo, né? Acionado pelo cérebro. E depois ele mencionou que o coração, mencionado aqui na mensagem, é o cérebro humano. É desse cérebro que nós temos aqui, nessa caixa craniana, que dali são emitidos, é processado tudo que ouvimos, né? Todos os sentimentos são processados dentro dele. E esses sentimentos são distribuídos no corpo humano, em forma de eletricidade, né? Correntes elétricas do corpo. Inclusive, o coração ele funciona porque ele recebe correntes elétricas também. Então, queridos irmãos, um modelo. Nós temos um modelo. Você tem um modelo para o qual você pode dirigir a sua vida, até ser. Esse é o modelo. Nós temos um modelo, nós cristãos temos um modelo. O modelo não é um modelo perfeito. Perfeito. Eu não posso pegar ninguém como modelo, né? Espiritualmente, carnalmente falando assim, humanamente falando, melhor usando essa palavra, humanamente falando. Eu não posso pegar ninguém como modelo para a minha vida ser transformada, para ser uma pessoa melhor, uma nova criatura. O modelo somente é Jesus. Ele é o modelo perfeito. Geralmente, quando alguém diz, mas você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, vamos sempre lembrar e dizer assim, o homem de oração é Jesus Cristo. Ele é o homem de oração. Ele é meu modelo de oração. Eu estou tentando ficar fixo nesse modelo de oração. Hoje nós vamos ver uma mensagem que, pela graça de Deus, ela se aplica a nós, mas tem uma aplicação maior para aqueles que ainda não conseguiram ter Jesus como seu modelo, que ainda tem um pastor, ainda tem um pregador como modelo, e às vezes nós somos tentados, quando ouvimos a mensagem de uma pessoa que tocou, a mensagem de uma pessoa que tem um raciocínio, uma facilidade mais de falar, nós acabamos colocando ele como modelo, sem querer.
acabamos colocando ele como modelo. Ficamos tão fascinados pela mensagem e colocamos ele ali no pedestal, como modelo. Mas lembrando que aquela pessoa, ele precisou de Jesus para falar. Ele precisa de Jesus para poder chegar onde ele está. Ele precisou conversar com Jesus, mesmo que ele não chegou naquela situação de que, como Paulo chegou, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o grau que Paulo chegou na perfeição da contemplação deste modelo. Aí ele chegou a dizer, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo. Olha só o que eu tenho que fazer. Eu não cheguei àquele, sabe, modelo perfeito de Paulo chegar assim, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É gracioso, sabe, é o último degrau da escada. O último degrau da escada. Ele alcançou o nível maior do cristianismo. Ele alcançou o nível maior de uma comunhão completa em Cristo Jesus. Ele alcançou. É possível nós alcançarmos? Sim, é possível alcançar, você alcançar. Nossa família alcançar, nossos filhos alcançar, a sua igreja alcançar, seus familiares, é possível. Enquanto a porta da graça está aberta, não é possível aquele que crê. Então, Jesus, esse modelo especial, Paulo chegou a declarar aos Colossenses, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando foi que nós morremos? Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos imergidos na sepultura líquida. Dali tirado, nós saímos já da sepultura líquida como uma nova criatura em Cristo. O que Cristo falou para Nicodemo naquela noite. Olha, importa você nascer de novo. Então, é importante, sim, o novo nascimento é importante. Sem um novo nascimento, não tem reino celestial para ninguém. É impossível. E daí, Paulo disse, olha, agora vocês morrestes. Agora nós somos mortos nas ofensas e pecados que praticávamos na carne e deixamos de praticar, resolvemos viver a vida com Cristo. Aí que está uma outra situação que nós nos deparamos. Aí vem a decepção, aí vem aquele cansaço. Esses dias agora, uma jovem que eu estou estudando a palavra de Deus, ela decidiu o batismo, graças a Deus. Mas esse dia ela deu uma queda assim que me assustou. Ela mandou um recado, disse, olha, no WhatsApp, irmão, eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais batizar, e por favor, não converse mais nada comigo, isso eu não quero conversar sobre esse assunto. E ponto final. Eu tinha chegado lá do Maranhão, de São Luís. Quando eu abri o celular, assim que eu cheguei aqui em Brasília, quando eu fui ver abrir o celular, a primeira era ela lá, deixando esse recado. Meu Pai Celestial, me dê a graça. Eu vim lá do aeroporto conversando com Deus. Cheguei em casa, aí descansei um pouco, e saí de lá 2 da manhã. Aí depois que eu descansei, eu digo, tenha misericórdia. Aí fui com jeitinho, ela falou o que estava acontecendo. Ela se deparou com o modelo, que é Jesus Cristo. E quando ela se deparou com Cristo, o susto que ela teve é o seguinte, eu não valo nada. Ela disse, irmão, eu não valo nadinha, eu sou pecadora. Jesus nem olha para mim. Eu sei que teve um assalto ali do inimigo sobre ela. Mas olha o susto que a pessoa pega assim de imediato. Jesus é contra o pecado, não contra o pecador. Ele é contra isso. E a luz do Evangelho, a luz de Cristo, ela traz esse impacto forte na vida de um ser humano. E a pessoa recebe aquilo ali, e ele não tem estrutura para suportar aquilo ali. Porque dentro da nossa mente existe aquela questão, poxa, eu me encontrei com o Salvador, a pessoa que eu tanto precisava. Mas de repente aquela luz vai revelar o que está dentro do meu coração, dentro da minha vida.
E às vezes tem muitas trevas, às vezes tem muita coisa mal resolvida, tem coisas que não se foi resolvida ontem, nem anteontem, nem mês, no ano passado. E aquilo está assim, por resolver, está lá pendente. E aí eu preciso de Jesus. Eu preciso fixar meus olhos em Jesus. Tem um seminário adventista, talvez o Ricardo conheça, fixa seus olhos ao Mestre. Fixa seus olhos ao Mestre. Confia no bom Salvador e verás a glória celeste. Então, fixar os olhos ao Mestre, confiar nele. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz, devemos olhar para o autor e consumador de nossa fé. É onde nossos olhos devem estar voltados. E na meditação de hoje, foi da Revi Herald, é a revista adventista, 4 de novembro de 1885. A matéria dessa revista é Jesus o modelo. E olha só, em vez de procurar agradar-nos a nós mesmos e seguir nossas próprias vontades, procuremos refletir a sua imagem. Irmãos, aqui está um ponto que eu quero destacar. Em vez de procurar agradar-nos a nós mesmos. Quando nós agradamos a nós mesmos, o que eu estou sendo? O que você está sendo? Eu estou agradando a mim mesmo. Aí tem um episódio, ali no livro de Mateus, capítulo 19, que é daquele jovem rico. Ele chega com Jesus e diz, bom mestre. E Jesus imediatamente explica a ele, bom só existe o Pai Celestial. Aí Jesus então menciona para ele alguns mandamentos e ele então diz, olha, eu já tenho guardado tudo. Depois que ele mencionou que obedecia os mandamentos, e aí Jesus olhou novamente para ele e disse assim, então pegue tudo que tem, vendes e dá aos pobres. O que aquele jovem tinha e ele não sabia? Ou ele nunca olhou para dentro de si, mas Jesus viu imediatamente, em poucos minutos, o mal que existia no coração daquele jovem. Ele era egoísta. Ele era tão egoísta que quando Jesus diz, vende, dá tudo, entrega tudo aos pobres, dá aos pobres, e vem e segue-me, a Bíblia conta que ele saiu triste depois daquela conversa. Acabou o dia para aquele homem, para aquele rapaz. Ele não teve mais ânimo. Aquela palavra foi dura no coração dele. Mas ele também não voltou, ele não vendeu as coisas dele, ele não entregou aos pobres. Ele era egoísta. Então, a questão está para nós. Como eu vou refletir a imagem de Cristo? Enquanto eu não lutei contra o pior pecado que tem no meu coração, foi o egoísmo. Então, a dificuldade de nós, como seres humanos, para refletir essa imagem perfeita de refletir esse modelo, fixar os nossos olhos nesse modelo, é porque ainda procuramos satisfazer algumas coisas para nós mesmos. Minhas coisas. Satisfazer os meus desejos. Para mim mesmo. Aí a meditação dessa revista continua assim. E ele era bondoso, cortês, compassivo e terra. É inquestionável isso na vida de Cristo. Somos semelhantes a ele nesses aspectos? Pergunta. Procuramos tornar a nossa vida perfumada com boas obras? O que necessitamos é a simplicidade de Cristo. Então veja, a irmã Janine agora deu testemunho que ela quer ser paciente, Cristo coloca ela dentro da escola. Você quer ser paciente? Então pegou a irmã Jane e disse, então você vai entrar na escola dela. Quando ela aprender a sair de lá, aí ela vai pedir uma outra coisa, Cristo vai colocar ela na outra escola lá. E assim ele vai fazendo o seu trabalho com perfeição. E para isso ela precisou passar por golpes duros nessa escola.
ela imaginava uma coisa e foi outra, totalmente diferente. E aí, na escola de ser paciente, aí você vai conhecer a si próprio, quem você é, que tipo de pessoa você é, achando ser uma pessoa bonzinha, como disse aquele jovem, né, que achava que ele era bonzinho, mas era um tremendo de um egoísta. Aí você vai conhecer quem você é. Eu vou me conhecer quem eu sou. E a bondade, não, a bondade sem Cristo é heterogênea. A bondade sem Cristo é heterogênea. Heterogênea é uma composição, é um produto composto com mais outros produtos. Né? Por exemplo, quando você tem uma blusa que ela tem várias cores, é heterogênea. Quando você tem uma blusa toda branca, sem cor nenhuma, é homogênea. É um objeto de uma cor só, né? De um produto só. E aí, a questão está para nós o seguinte: tornar-se perfume para aqueles que estão vivendo sacrifício é um desafio para nós. Tornar bondoso como Jesus Cristo é um grande desafio, porque bondoso como Jesus, né, ele fazia o bem e nunca pedia nada em troca. Ele dava com tanto amor e ele não exigia das pessoas, ele só se doava. O amor dele era tão forte na doação que ele não necessitava pedir segue, as pessoas seguiam ele. Quando ele foi, quando ele libertou aquele homem lá, o Gadareno, do cemitério, ele terminou de fazer aquela bondade, o Gadareno disse: eu vou te seguir, Senhor. Ele não pediu para o rapaz seguir, mas ele disse: eu vou te seguir, Senhor. Eu quero onde o Senhor quer, eu quero também estar. Aí Jesus disse: não, volta lá para a tua terra e anuncia tudo o que aconteceu contigo. E desceu e foi. O restante da mensagem diz o seguinte: aí diz, eu sei que em muitos casos o espírito cruel e insensível, que é inteiramente contrário ao modelo divino, tenha tomado posse do coração. Esse princípio impassível que tem sido acalentado por tantos e que até tem sido considerado uma virtude, tem de ser completamente removido para menos. Irmão, graças a Deus, os que têm se jogado na oração têm suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Né? Eu estou trabalhando na oração desde 2006, praticamente 2007 para cá. Eu tenho minhas dificuldades, ainda tenho meus problemas de você? Tenho minhas dificuldades, também tenho. Mas a crueldade para aqueles que oram, não tanto. Aos que oram, não. A gente sente uma coisa e outra, mas a crueldade não existe. Mas lembre que quando uma pessoa que professa a religião em Cristo, e ela manifestar crueldade, lembre bem de dar um conselho para ela, de ajudar essa pessoa. Porque ela manifesta uma crueldade, mostrando que no coração dessa pessoa não tem jeito. Ele é insensível. Quer dizer, é uma pessoa que cometeu um erro, mas ele não pede perdão. Ele não volta atrás. Está dito, ele vai embora. Seco como uma nuvem sem chuva. Pessoas assim, que não têm o espírito de Cristo. Mas precisam ser ajudadas, precisam ser socorridas, precisam ser afastadas. Então não basta que meramente professamos a fé. Requer-se algo mais que sentimentos nominal. Tem de haver verdadeiro conhecimento, uma experiência genuína e exclusiva. Outro ponto aqui a destacar: conhecimento. Quando os judeus recém-conversos aceitaram Jesus como seu Senhor, naqueles dias, Jesus deu um recado para eles. Está no João capítulo 8, verso 38.
verdadeiramente sereis meus discípulos se fizerdes o que eu fiz. No verso 32 diz isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquela mensagem foi para aqueles judeus recém-conversos, que eles deixaram o judaísmo e aceitaram o cristianismo. Isso. Então, aqueles judeus recém-conversos receberam essa mensagem. Então, o conhecimento da verdade fazia com que aqueles homens continuassem salvos. Sem conhecimento da verdade, não tem salvação. Então, a verdade é Cristo. No capítulo 14, verso 6, ele é bem categórico dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. No capítulo 17, verso 3, diz: e te conheça a ti como único Deus, que é Jesus Cristo. O conhecimento de Deus me dá salvação. O conhecimento de Cristo me dá salvação. O conhecimento da verdade que eu posso receber pelo Espírito Santo, capítulo 6, verso 3 de João, que aí o Espírito Santo está pronto para te ajudar no conhecimento dessa verdade. Está lá no capítulo 16, verso 3, porque ele é o Espírito da verdade. E ele não fala de si mesmo, mas fala tudo o que quem quiser ter ouvido. E ele fala daquelas coisas que... Então, é o Espírito da verdade que fala a verdade. Eu quero aprender a verdade, eu tenho que ir para o Espírito Santo. Entender essa verdade. Olha, o Espírito Santo tem de atuar interiormente, introduzindo esse princípio à forte luz de esclarecida, para que conheçamos seu poder e tornemos uma viva realidade. Aqui está. Olha como entra agora o Deus, o Espírito Santo. Eu tenho que permitir que ele opere, ele venha fazer a cirurgia no íntimo da minha alma, no interior da minha alma. Essa cirurgia, ele precisa de tempo, você precisa ter paciência, vai doer, porque vai mexer na integridade, ele vai mexer na tua personalidade, ele vai mexer no teu caráter, aquilo que você achava que era certo e correto, e não é. Mexer lá dentro. Então dói muito. Retroceder, como Paulo disse, duro é retroceder. Aí Paulo diz assim mesmo no capítulo, final da primeira carta dos Coríntios, ele menciona, olha, esmurro o meu corpo todos os dias. Ele decidiu, na vida dele, tomou uma decisão. Eu quero ser de Cristo. E não importa mais nada. Eu quero ser de Cristo. Para Paulo, ele teve que ficar 3 anos recluso, fora de todas as pessoas, no deserto, recluso, inteiramente recluso. Ele estava decidido, eu quero ser. E às vezes nós precisamos tomar uma decisão dessa. É esmurrar o corpo, é lutar contra si próprio, é rejeitar você mesmo, não rejeitar as pessoas. Não criticá-las, mas criticar você mesmo, seus atos. Mas também não mutilar. Não devemos fazer essa mutilação, automutilação, porque Deus também não gosta da automutilação. Deus quer que você abra o seu coração, rasgue o seu coração. E deixe o Espírito Santo entrar. Deixe ele fazer a obra. Deixe ele ficar à vontade dentro de você. Custou, você diz, Espírito Santo, custou abrir a porta, mas está aberto. Por favor, entre e não saia mais daqui. Fixa a tua morada aqui dentro de mim. Custa a gente abrir essa porta, porque não é fácil, tem muita coisa atrás da porta. E a abertura da porta depende mesmo de nós. Você pode pedir, Senhor, me dê força para abrir a porta, porque eu estou muito fraco. Estou muito fraco. Eu não estou tendo força para abrir a porta. Me dá força. Eu quero abrir a porta. Então, olha, a mente deve prestar obediência à régia lei da liberdade. A lei que o Espírito de Deus grava no coração e torna claro
o conhecimento. A expulsão do pecado tem que ser ato da própria alma, pondo em exercício suas faculdades mais nobres. A única liberdade que a vontade infinita pode desfrutar consiste em estar em harmonia com a vontade divina, cumprindo as condições que tornam o homem participando da natureza divina, livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Então, louvado seja o nome de Deus, você tem a oportunidade de ser livre, mas para isso, você precisa, a tomada de decisão vem minha. Eu vou tomar uma decisão de expulsar o pecado dentro de mim. É por isso que nós vamos precisar pedir força. Porque não é assim que a gente chega ao pecado. Você abre a porta e diz, pecado, pode sair agora de dentro de mim. De tantos anos na nossa vida, ele vai sair de boa? Não. O pecado é um câncer, ele criou raízes. Tem um trabalho todo aí, só o poder, só a sangue de Jesus Cristo. Realmente purifica, elimina todas as micros raízes que o pecado deixa. O caráter é depravado, deformado pelo pecado e muito diferente do caráter do primeiro homem. Quando acabou de ser formado pelas mãos do Criador, Jesus, ele teve assim a sua graça, Jesus que estava lá, fazendo com que ele fosse perfeito, como ele disse. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A sua simetria, ele era perfeito em Cristo. Toda a simetria ele era perfeita. Adão, quando disse que era um par de seres humanos inocentes, é porque eles não conheciam o pecado. A palavra inocente é que eles não conheciam o pecado. Eram pessoas adoradoras de Deus que conversavam com Deus todos os dias. Essa amizade assim profunda. E Jesus quer tirar a deformidade desse pecado que hoje existe porque Adão e Eva caíram em pecado e agora nós sofremos essa consequência do pecado. Por causa dessa consequência nós sofremos muito. Então, o trabalho de Jesus é tirar isso de dentro de nós. Mas eu preciso cooperar com ele. E dar-lhe e trocar. E daí ele faz uma troca conosco. A beleza e a excelência do seu próprio caráter. Então, ele tira a deformidade do nosso caráter e coloca a excelência do seu caráter. Ele se empenha em renovar a alma pela verdade. Ele assume a responsabilidade total. O erro não pode realizar esta obra de regeneração. Precisamos ter, portanto, boa visão espiritual para discernir entre a verdade e a falsidade e não cair na cilada do inimigo. Nós temos essas questões dentro para nós. E como eu vou discernir isso? Não se esquecendo. Cura para os nossos pecados, salvação para as nossas almas, está aí nós fixados os nossos olhos no Mestre. Buscar Jesus como nosso modelo. Como ele venceu o pecado. Como ele conseguiu vencer a carne, o mundo e o diabo. Como Jesus rejeitou quando lhe ofereceram, quando o diabo foi oferecer, olha, eu te dou todo esse reino, se tu prostrares e me adorares. Como ele conseguiu? O que ele utilizou? Aí você vai estudando a vida de Cristo e vai ver o que ele fez como ser humano. Tá? Tudo aquilo ali foi feito como ser humano. Não foi dessa parte divina, foi como ser humano. Aí, poxa, se na forma humana ele conseguiu isso, também eu posso conseguir. Se ele usou esses métodos aqui, que está escrito na Bíblia, eu também vou usar. E aí, eu serei feliz, você será feliz. Seremos vitoriosos. Iremos como Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive. A vida que eu vivia na carne, quer dizer, no pecado, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo que eu fazia na carne e praticava, que era tão obediente, que não tinha tempo
nem distância, né? Eu fazia, eu ia lá, executava. Não tinha cansaço, eu ia. Quem foi para a festa sabe muito disso. Quem gostava de festa, algum dos irmãos que já foi do mundo, que gostava de festa, trabalhava a semana todinha. Quando era lá, no sexta-noite, sábado, estava lá dando um forró, não te cansar, estava lá dançando, passava a noite toda, porque no outro dia tinha que trabalhar, mas ele se esforçava para fazer o desejo da casa. Ia com alegria. Agora, quando nós fomos no Evangelho, eu tenho que fazer uma vigília à noite, não aguento, irmão, eu tenho que trabalhar, estou muito cansado. Entende como a situação que acontece? Mas que Deus nos dê a graça para vencer. Você não desista da tua salvação, por nada na vida. Como aquele fixa seus olhos no Mestre. Confia no bom Redentor. Que Deus te abençoe, te dê misericórdia e salvação. Para vocês e para mim também. Amém. Amém.